Hoje eu vou contar a história de amor perfeita de dois adolescentes apaixonados que se tornou um dos crimes mais cruéis dos anos 90. Olá pessoal, eu sou a Giovanni e esse é o canal Caixa de Pandora. Para quem é novo aqui, já chega e deixa um like e se inscreve aqui no meu canal para acompanhar meu conteúdo. A gente posta vídeo toda terça e quinta com muitos casos legais. Para quem gosta de uma versão mais resumida dos casos, me segue lá no TikTok que tá aqui na tela. Me segue também no meu Instagram. Eu espero muito que vocês gostem do caso de hoje e bora pro vídeo. Diane Zamora e David Graham se conheceram em uma reunião da Patrulha Aérea Civil no aeroporto de Pickens, perto de Crowley, no Texas, quando ambos tinham 14 anos de idade. Diana queria ser astronauta e David queria ser piloto. Os dois começaram a namorar cerca de 4 anos depois, em agosto de 1995. Na época, ambos eram alunos de honra do ensino médio. Aluno de honra nos Estados Unidos é um aluno que se destaca pelas notas altas no colégio. Diana foi aluna no Crowley High School e David foi aluno da Memphis High School. Cerca de um mês depois de começar a namorar, logo anunciaram o noivado para suas famílias. Eles planejavam se casar após a formatura da faculdade. É falado que ambos eram muito ambiciosos e Diane era muito apaixonada pelo David. Ela achava que ele era o homem certo para passar a vida inteira com ela. Eles tinham 18 anos na época dos fatos. Até aí estava tudo muito bem na vida de Diane, ela estava com o namorado que ela amava, ela iria se casar com ele, até que entra a Adriane Jessica Jones nessa história. Pelas minhas fontes de pesquisa, a Adriane Jones estudava no mesmo colégio que David e também estava no mesmo time de cross country que ele. Cross country é uma modalidade de corrida em um terreno aberto, onde pode ter lama, água e alguns obstáculos. Ela também era uma aluna de honra e planejava frequentar a Texas University e se tornar uma analista comportamental. Adriane era uma menina muito bonita que chamava muita atenção. Ela era popular no seu colégio e tinha também muitos amigos. Ela trabalhava em uma rede de restaurante e se dava muito bem no seu trabalho. Todos gostavam dela. Na época, ela tinha 16 anos e morava com a sua família, com a sua mãe Linda e com seu pai Bill e também com seus 2 irmãos mais novos. Então, nessa época, Adriane e David começaram a se aproximar, primeiro como amigos, porém, com o passar do tempo, algumas fontes dizem que eles começaram a se relacionar. Outras fontes dizem que não tem como provar essa versão dos fatos. Lembrando que David namorava com Diane, que era muito apaixonada por ele. Dia 4 de novembro de 1995, David ofereceu uma carona para Adriane para levar ela até em casa, depois de um encontro do time de cross country. E aí, no dia seguinte, ele chegou ao seu colégio e contou para os seus 2 melhores amigos que durante a carona, ele parou o carro e teve relações com Adriane. E como ele mesmo havia espalhado esse comentário, ele tinha contado para os seus amigos o que supostamente teria acontecido entre ele e Adriane, ele decidiu então contar também para sua namorada, porque ele dizia que preferia que ela ficasse sabendo da boca dele do que da boca de outras pessoas que ele havia traído. Então, pouco tempo depois, David foi até a casa de Diane e contou que tinha tido relações com Adriane Jones. Como eu falei, Diane apostava todas as fichas dela no relacionamento com David, ela era louca por ele, muito apaixonada e muito ciumenta, e essa notícia foi um baque para ela. É falado que na ocasião ela ficou totalmente descontrolada e começou a gritar e bater a cabeça no chão, mandando David matar a Adriane. Então Diane falou pro David que ele tinha 2 escolhas: ou ela se mataria ou ela terminaria com ele se ele não matasse a Adriane. Então, a partir desse momento, eles começaram a planejar um assassinato. De acordo com David, ele e Diane planejavam quebrar o pescoço de Adriane e jogar o corpo em um lago com pesos de academia amarrados ao cadáver. E então, na noite de 3 de dezembro de 1995, enquanto Adriane conversava com seu então namorado Tracy no telefone, ela recebeu outra ligação. Era David ligando para chamar ela para sair com ele naquela noite. Adriane naquela noite topou se encontrar com David e ele foi buscar ela na sua casa. E então, 00:30 do dia 4 de dezembro de 1995, eles chegaram à beira do lago. Quando David parou o carro, Diane saiu do porta-mala e
confrontou Adriane. Diane então ficou perguntando para ela se ela tinha tido relações com David e, segundo uma das versões do fato, Adriane teria admitido que sim, teve relações com David, mas disse também que não gostou porque se sentiu muito culpada. Elas então começaram a discutir ali e é falado que em determinado momento David segurou Adriane e nesse momento Diane bateu na cabeça dela com um dos pesos de academia que eles haviam levado. Posteriormente, Diane falou que naquele momento ela sabia que ela não poderia mais voltar atrás, que teria que ir até o fim com aquilo. Mesmo assim, após ser atingida, Adriane conseguiu sair correndo do carro, mas não conseguiu correr muito tempo, logo ela caiu no chão porque tinha sido atingida na cabeça com o peso. Então David atirou nela 2 vezes com uma pistola 9mm enquanto ela estava caída no chão. O casal então saiu correndo de volta para o carro e a primeira coisa que David falou para Diane foi que amava ela e perguntou se agora ela acreditava nele. 12 horas após o crime, o corpo de Adriane Jones foi encontrado em um campo aberto, perto do Joe Pool Lake, em 4 de dezembro de 1995. Ela foi levada ao médico legista e ficou confirmado que ela havia sido baleada e tinha traumatismo contuso na cabeça. Eles também conseguiram identificar que o assassino estava a poucos metros de Adriane quando puxou o gatilho. Já a segunda bala foi disparada quando o assassino estava bem em cima dela, a acertando bem entre os olhos. Logo se iniciaram as investigações para tentar encontrar quem teria feito isso com ela. Então as investigações se iniciaram e passou algum tempo e nada foi encontrado. Já David foi para a Academia da Força Aérea em Colorado Springs e Diane foi para a Academia Naval em Annapolis, em Maryland. Se passaram 9 meses que eles haviam cometido o assassinato e até agora eles não estavam na lista de suspeitos e também estavam vivendo suas vidas normalmente como se nada tivesse acontecido. Até que Diane, em uma conversa com 2 amigas que ela dividiu o quarto em Annapolis, em agosto de 1996, ela se sentiu muito à vontade para confidenciar que seu namorado havia matado uma pessoa para provar seu amor por ela. Diane então contou tudo o que havia acontecido e falou que também estava envolvida no assassinato. Já as amigas dela ficaram chocadas com a história e decidiram denunciar Diane para as autoridades da Academia Naval. Jennifer McKerney, uma das colegas de quarto, testemunhou mais tarde que Diane havia dito que qualquer um que ficasse entre ela e David teria que morrer e que Adriane merecia a morte que teve e que não se arrependia do que tinha feito. A polícia então foi acionada e Diane Zamora e David Graham foram presos por homicídio em 6 de setembro de 1996. Eles foram mantidos na cadeia e David foi interrogado por 30 horas e ele confessou ter matado Adriane Jones. Mas uma informação muito importante aqui é que David, durante esse interrogatório, assumiu ter mentido sobre ter relações com Adriane. Ele falou que havia inventado a história na ocasião para deixar Diane com ciúmes. Diane também confessou o assassinato durante seu interrogatório. Os dois escreveram os detalhes principais do crime de forma muito semelhante e ambos disseram que a motivação do crime teria sido a traição de David com Adriane. Eles então descreveram que ela foi levada para o lago e foi atingida na cabeça por Diane e baleada 2 vezes por David. Porém, ambos mais tarde retrataram suas confissões. David disse que não era culpado pela morte de Adriane e que havia apenas ajudado a encobrir o assassinato. Ele alegou que, na verdade, Diane que havia cometido o assassinato sozinha. Já Diane disse que David que havia cometido o assassinato. Então agora eles estavam colocando uma culpa no outro. A pistola 9mm usada no crime foi encontrada no sótão que tinha no quarto do David. Em fevereiro de 1998 se iniciou o julgamento de Diane, que durou 2 semanas. Linda Jones, a mãe de Adriane, pediu que a pena de morte fosse removida como opção de condenação em ambos os julgamentos. Durante o julgamento, Diane admitiu estar na cena do crime, mas negou ter participado do assassinato de Adriane. Os colegas de quarto de Diane foram testemunhas do caso e disseram que Diane não mostrou nenhum remorso pelo assassinato que cometeu quando contou sobre o crime. E nessa altura o caso já estava muito conhecido, recebendo muita atenção da mídia, e parte do interesse do público se concentrava em decifrar se Diane tinha sido a mentora do assassinato ou não. Em 17 de fevereiro de 1998, após mais de 6 horas de deliberações durante 2 dias,
o júri considerou Diane Zamora culpada de assassinato na morte de Adriane Jones, e foi graças à família de Adriane, que pediu para os promotores não solicitar a pena de morte contra Diane, que ela recebeu uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 40 anos de prisão. Então esse ponto aí me chamou muita atenção, que os pais de Adriane, mesmo tendo perdido a própria filha, não pediram a pena de morte para os assassinos. Eles preferiram pedir a prisão perpétua, e talvez só por isso eles não foram condenados à pena de morte. Em 24 de julho de 1998, em um julgamento separado, o júri considerou David Graham culpado de assassinato. Durante o julgamento, um dos integrantes da equipe de cross-country, chamado Andy Burley, e a treinadora deles, chamada Liam Berg, afirmaram que, na verdade, o Andy era quem teria dado carona para Adriane Jones no dia 4 de novembro de 1995, o dia em que David havia falado que teria tido relações com Adriane, e que, na verdade, David tinha ido embora mais cedo após o encontro da equipe. Então isso comprovava que David não havia levado Adriane para casa na noite em que ele alegou ter tido relações com ela. E lembrando que ele também havia falado isso em uma de suas confissões, então provavelmente ele teria inventado isso apenas para deixar Diane com ciúmes. Porém, o David disse que apenas tinha negado que tinha tido relações com Adriane no interrogatório porque seu advogado o orientou a mentir sobre isso. Ele então afirmou novamente que tinha sim tido relações com Adriane. Então aí ficou essa dúvida sobre a suposta traição. Tinha quem acreditava que realmente eles tinham se relacionado, já outras pessoas não acreditavam nessa versão dos fatos, achava que David havia mentido apenas para tentar se aparecer ou deixar a namorada com ciúmes, e isso torna tudo pior, porque aí supostamente o assassinato de Adriane teria sido por uma história inventada do David. David então foi condenado à prisão perpétua. Desde então, ambos estão presos, e desde 2018, Diane Zamora foi transferida para Mountain View. Já David Graham, desde 2018, foi transferido para a unidade Aretti, em Wichita Falls, e chegou a se matricular em um seminário interno de teologia para se tornar um pastor. Em 2008, David expressou remorso por matar Adriane Jones. Ele também disse que se tivesse que fazer tudo de novo, teria se declarado culpado de assassinato desde o primeiro momento. Hoje, Diane e David têm 44 anos e permanecem cumprindo a sentença de prisão perpétua nos Estados Unidos. Bom, pessoal, então esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar nesse meu novo projeto. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.